Bom, vamos lá. Pensa comigo. Depois de mais de 50 anos, a humanidade de repente está numa corrida louca para voltar para a Lua. Mas uma interpretação que a gente vai analisar aqui sugere que o motivo real não é bem o que estão contando para a gente. Vamos ver o que pode estar por trás dessa história. Pois é, essa é a grande questão, né? A missão Artemis II quebrou um silêncio gigantesco na exploração do espaço profundo. Por mais de 5 décadas, nenhum ser humano tinha saído da órbita da Terra. Então, por que essa pressa toda agora? O que será que mudou? Olha só esse intervalo de tempo, 54 anos. É muito tempo. E segundo a análise que a gente está seguindo aqui, alguma coisa muito séria mudou para gerar essa urgência toda. Uma corrida que agora não é só dos Estados Unidos, mas envolve a China, envolve bilionários como Elon Musk, tá todo mundo correndo. Certo, no papel, a missão parecia simples: provar que a gente ainda consegue fazer viagens espaciais longas. Os 4 astronautas foram lá, deram a volta na Lua, passaram por aquela região que a gente nunca vê daqui da Terra e voltaram em segurança. Mas o argumento apresentado é que isso é só a casquinha do problema. E é aqui que a coisa começa a ficar esquisita, porque essa análise aponta para um paradoxo tecnológico bem complicado, questionando as dificuldades que o novo programa espacial está enfrentando. E os detalhes, olha, são de arrepiar. O escudo térmico, que é a única coisa que protege a nave de um calor de quase 5.000 graus, voltou todo esburacado. Parafusos simplesmente derreteram. Os próprios engenheiros da NASA chegaram a comparar essa falha com os erros que levaram à tragédia do ônibus espacial Columbia. É sério. E aí que está o grande paradoxo. Lá atrás, com uma tecnologia que hoje parece de brinquedo, o programa Apollo teria feito 6 pousos sem nenhum grande problema. Hoje, com supercomputadores, inteligência artificial, tudo do bom e do melhor, uma simples voltinha na Lua quase acaba mal. Isso levanta uma pergunta que não quer calar. Exatamente. A questão é, se a tecnologia antiga era tão boa assim, por que foi simplesmente abandonada? Por que pararam e nunca mais voltaram? E por que tudo parece tão difícil agora, quase como se fosse a primeira vez? Toda essa dificuldade sugere que a motivação por trás disso tudo é muito, mas muito mais forte do que a gente imagina. A análise que seguimos diz que o objetivo aqui não é só ciência. É um plano muito maior, um plano de sobrevivência. Pegamos o Elon Musk, por exemplo. Ele passou anos falando que precisava construir uma cidade em Marte para a gente não ser extinto. Mas de uns tempos para cá, o foco mudou completamente. Agora, a urgência total é a Lua. Nessa perspectiva, sair da Terra deixou de ser só uma aventura, sabe? Virou um projeto de fuga. E o mais curioso é que, ao mesmo tempo em que alguns olham para cima, para as estrelas, outros estão cavando, literalmente cavando, para se esconder debaixo da Terra. Estamos falando de bunkers de luxo, projetados para aguentar anos sem precisar de nada do lado de fora. Comida estocada, ar purificado, portas que aguentam até explosão nuclear. O padrão que se desenha é bem claro. Seja para o espaço ou para o subsolo, a elite do mundo parece estar montando um plano de fuga. Ok, fugir para cima, fugir para baixo, mas fugir do quê? É exatamente nesse ponto que a análise que estamos acompanhando dá uma virada e vai do mundo físico para o que ela descreve como uma questão espiritual com uma resposta que estaria na Bíblia. E segundo essa linha de raciocínio, essa ideia toda de construir algo gigantesco para alcançar os céus e garantir a própria segurança, isso não é novo não. Aparentemente já aconteceu antes, e a história estaria registrada num texto de milhares de anos. A comparação aqui é direta com a história da Torre de Babel. Naquela época, a humanidade quis construir a própria segurança, ter o controle do seu destino sem depender de Deus. A sugestão é que o espírito por trás dessa nova corrida espacial é exatamente o mesmo. E olha só que detalhe interessante. A NASA tinha um projeto de estação espacial lunar chamado Gateway, que em português significa portal. Na Bíblia, o portal dos céus foi uma revelação divina, algo dado a um homem. Agora, o homem moderno tenta construir o seu próprio portal, com dinheiro e tecnologia. E a interpretação vai além, citando essa passagem que fala de uma ambição de se colocar acima de tudo. O argumento é que esse mesmo desejo de subir, de ser autossuficiente, de não depender de ninguém, é o que estaria por trás dessa pressa toda para dominar o espaço. E aí vem o alerta bíblico. A frase fazer um ninho entre as estrelas parece descrever perfeitamente o plano de construir bases na Lua, em Marte, mas a advertência é bem direta: dali te derrubarei. O que nos leva à conclusão dessa linha de pensamento? Toda essa movimentação, essa corrida para cima e para baixo, estaria conectada a uma profecia sobre uma época de medo intenso.
A interpretação aqui é que essa preparação toda, foguetes, bunkers, seria o cumprimento literal dessa profecia. Os poderosos do mundo estariam sentindo que algo muito grande está para acontecer e estariam agindo por puro pavor. E com isso, a gente chega ao ponto teológico central dessa análise. Simplesmente não há para onde correr. A mensagem é que não importa a direção da fuga, seja para cima ou para baixo, não existe lugar físico para se esconder do que está por vir. Então, o resumo da ópera é o seguinte: nenhum foguete pode consertar o que está quebrado por dentro da gente. Nenhum bunker pode dar segurança para a alma. O perigo de verdade, segundo essa análise, não vem de fora, ele é interno, o orgulho, o medo e o que é descrito como o nosso afastamento de Deus. E no fim das contas, a análise nos deixa com essa pergunta no ar. Se a fuga física, seja com tecnologia ou com riqueza, não é uma solução real, onde então estaria o verdadeiro refúgio? Fica aí a reflexão.